Olá pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Antropologia Filosófica e nós estamos tematizando, como eu venho lhes dizendo ao longo das nossas aulas anteriores, aquele que eu considero o tema, o módulo mais fundamental no que diz respeito à filosofia contemporânea, às ciências humanas e sociais contemporâneas e, obviamente, dentro delas, exatamente da filosofia, ok? Entendendo contemporaneidade sempre por esse período histórico que começa ao longo do século XX e chega até nós. Qual é esse módulo mais central? Qual é esse tema mais fundamental, então, da filosofia contemporânea, das ciências humanas e sociais contemporâneas? É a passagem de uma interpretação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, para uma interpretação propriamente demarcada pela autorreferencialidade da cultura, da linguagem, da história, da política, da intersubjetividade, da sociabilidade propriamente dita. Então, nesse caso, nesse segundo caso, da autorreferencialidade da cultura, cada cultura é uma forma de vida, um jogo de linguagem, por exemplo, se nós quisermos nos lembrar primeiro do Habermas, do Gadamer, segundo do Wittgenstein, demarcada pela completude estrutural enquanto forma de vida. É uma forma de vida completa, portanto, detentora de signos, práticas, símbolos, relações, formas de socialização e de subjetivação que se sustentam mutuamente e que permitem a reprodução dessa mesma comunidade ao longo do tempo, sem necessidade de um enquadramento colonialista, vamos falar desse modo, para usar uma questão muito pungente da modernidade ocidental, inclusive no século XX, que é exatamente a perspectiva do eurocentrismo, colonialismo, racismo. Então, é nessa dinâmica de uma interpretação, repito, biológica, da antropologia, da cultura, da normatividade, e depois, então, de uma autorreferencialidade da cultura, da linguagem, da política, da história, da sociabilidade, da intersubjetividade, que se constitui todas as ciências humanas, que se constituem todas as ciências humanas e sociais contemporâneas, e no nosso caso, que se constitui a filosofia contemporânea. E nesse primeiro módulo, portanto, que trata da questão da determinação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, nós estamos fazendo esse caminho que vai de Charles Darwin, no caso, demarcado exatamente pela ideia de que a antropologia, as diferenciações raciais, as diferenciações de gênero e sexo, e finalmente a própria perspectiva da estratificação social, se formam, são condicionadas a partir dos princípios da seleção sexual e da seleção natural. Nós passamos, então, por Hitler, para quem as diferenças antropológicas são exatamente demarcadas pela raça, pela racialização, e finalmente chegamos a Stalin, para quem o desenvolvimento social, a evolução humana se dá sob a forma de luta de classes. Então, vocês vejam, se Darwin reconstrói exatamente a evolução humana, tenta explicar a evolução humana naqueles eixos, como eu lhes disse, da diferenciação e da superioridade raciais, da correlação sexo-gênero e, finalmente, da estratificação social a partir do arcabouço, do legado da hereditariedade genética. Hitler, de sua parte, assumindo esse tipo de dinâmica, assume que o que caracteriza a sociedade na sua correlação com as leis naturais, na determinação das leis sociais por parte dessas leis naturais, é exatamente a compartimentação, o purismo e o conflito especista ou racista, e chegamos, então, mais uma vez, como eu lhes dizia, a Stalin, que, mais uma vez, inspirado nesse tipo de abordagem darwiniana, em que a biologia determina a antropologia, pode afirmar que o partido marxista-leninista do proletariado, a compreensão filosófica própria ao marxismo-leninismo, nesse caso o comunismo russo, trabalha exatamente com a ideia de que as leis naturais, quando transplantadas para as leis sociais, significam exatamente, levam exatamente à luta de classes, ok? Então, dito isso, eu vou maximizar o nosso slide para que, de fato, nós possamos fazer a leitura dos textos previamente delimitados, nesse caso, então, Minha Luta, do Adolf Hitler, e depois Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, do Joseph Stalin, e então, ao fazer a leitura desses textos, podermos comentar e analisar as consequências teórico-políticas dessas posições. E qual é
em primeiro lugar, a posição tanto de Darwin, quanto de Hitler, quanto de Stalin, finalmente. A posição é, como eu venho lhes dizendo, a determinação biológica da antropologia, da cultura e da normatividade. O que a sociedade é depende de perspectivas genético-fisiológicas, de perspectivas pré-políticas, pré-culturais e históricas dinamizadas, no caso de Darwin, pela seleção sexual e pela seleção natural, no caso de Hitler, pela compartimentação, pelo purismo e pela luta raciais, e no caso de Stalin, então, pela luta de classes. Muito interessante, mais uma vez, que os regimes fascistas, os regimes totalitários do século XX, não só eles, obviamente, mas no nosso caso aqui do século XX, nazismo alemão, comunismo russo, que são os nossos dois exemplos básicos aqui, partem exatamente dessa ideia de escorar a sua interpretação política da sociedade e, obviamente, o seu projeto de engenharia social dessa mesma organização coletiva a partir das leis naturais, ou disso que eles chamam de leis naturais, é o termo do Stalin, ou então, no caso do Hitler, do jardim da natureza, das leis raciais propriamente ditas. Por isso essa conexão, aliás, entre Darwin, seleção sexual e seleção natural, Hitler, compartimentação, pureza e luta raciais, e Stalin, então, luta de classes, ok? Há uma identidade entre Charles Darwin, Adolf Hitler e Joseph Stalin muito direta e que nós estamos tematizando aqui sobre essa definição de determinação biológica da antropologia, da cultura e da normatividade. Dito isso, como eu lhes falava, eu vou maximizar o nosso slide para que nós consigamos, então, fazer a leitura das passagens que eu selecionei previamente e, em consequência, ou em seguimento a isso, podermos fazer os comentários próprios gerados por cada uma delas, ok? Antes, bem rapidamente, me permitam, na verdade, realizar aquela apresentação que eu sempre faço, ou que eu em geral faço nas nossas aulas de filosofia contemporânea, de filosofia política contemporânea e de modo específico para a nossa disciplina aqui, de antropologia filosófica. Então, lembrando, a antropologia filosófica é uma disciplina acadêmica institucionalizada ao longo do século XX, ao longo das primeiras décadas, em particular por Ernest Cassirer e Max Scheler, exatamente com a intenção de oferecer um contraponto a essa interpretação biológica da antropologia, da cultura e da normatividade. Por isso, mais uma vez, a nossa utilização nesse módulo inicial de Charles Darwin, de Adolf Hitler e de Joseph Stalin, ok? Então, quando nós olhamos retrospectivamente a filosofia contemporânea, e se nós, obviamente, tentamos encontrar, digamos assim, um conceito referencial, um conceito que sintetize toda essa dinâmica múltipla, tensa, contraditória que é própria à filosofia contemporânea, nós poderíamos, em consequência, reduzir a filosofia contemporânea, sumarizar a filosofia contemporânea a partir do conceito de diferença, ou alteridade, ou outro, outra, ou diversidade, ou pluralismo, ou multiculturalismo. Como eu disse, são conceitos muito similares que dão a ideia, que querem significar exatamente esse fato de que a diferença não é acidental e não é passageira, mas exatamente fundacional e permanente. Dito de outro modo, o pluralismo, a pluralidade humana é condição fundacional e, na verdade, ontogeneticamente primária para nós pensarmos exatamente a condição humana, por óbvio, mas também os processos de socialização, subjetivação e, então, não só o trabalho institucional em torno da pluralidade, mas a própria justificação de normas, práticas e símbolos intersubjetivamente vinculantes. E, nesse sentido, a tese central, que é o que nós estamos trabalhando gradativamente aqui na disciplina, a tese central, como eu dizia, da filosofia contemporânea, consiste exatamente nessa ideia de que a biologia não justifica a antropologia, não justifica a cultura, não justifica a normatividade. E, por conseguinte, se a biologia não justifica a antropologia, a cultura, a normatividade, de que não há um fundamento pré-político, pré-cultural,
e há histórico dessa mesma cultura, da sociedade, da história. De modo que, então, a sociedade, a cultura, a história, a política, a linguagem, a intersubjetividade são autorreferenciais. Cada sociedade, cada cultura, cada linguagem é um todo sistêmico, um todo sistemático, autoestruturado, uma forma de vida que, desde dentro, nunca desde fora, tem todas as condições de se estabilizar e de se desenvolver ao longo do tempo. Ok? Então, muito interessante. A tese central é de que a cultura é autorreferencial, a linguagem é autorreferencial, ambas são mundos completos, formas de vida completas e autoestruturadas a partir da própria experiência coletiva, intersubjetiva da comunidade, do povo, do grupo em questão. Mais uma vez, portanto, a biologia não serve como parâmetro massificador, unidimensionalizador, integrador da pluralidade humana, porque, pelo menos nesse contexto da segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, essa mesma biologia trabalharia com uma perspectiva de racialidade, com uma correlação direta entre sexo e gênero, e, finalmente, em termos de uma justificação pré-política da estratificação social. Se nós nos lembrarmos Darwin, das nossas primeiras aulas que fizemos nessa disciplina, na medida em que ele tematiza a estratificação social a partir da herança genético-fisiológica herdada, hereditária das proles que nós temos hoje em relação aos seus genitores, e no caso ao grupo que pertence esses seus genitores, ok? Então, muito interessante. A biologia, ou é isso que nós podemos entender biologia da segunda metade do século XIX, da primeira metade do século XX, e no Brasil isso aconteceu também. É só vocês pesquisarem, por exemplo, sobre o arianismo que se desenvolveu aqui. Por exemplo, Monteiro Lobato era um dos nossos grandes defensores dessa perspectiva. Nina Rodrigues, médico, antropólogo, outro defensor dessa perspectiva. Então, a partir da segunda metade do século XIX, da primeira metade do século XX, nós temos uma forte ênfase nessa interpretação biológica da antropologia, da cultura e da normatividade. E exatamente nesse sentido, diga-se de passagem, da racialização, da correlação sexo-gênero e, finalmente, da estratificação social baseada na hereditariedade. Esse último ponto, inclusive, ficou conhecido como darwinismo social, ok? Que, como eu lhes disse, também foi consequência da interpretação biológica da antropologia da cultura da normatividade por Charles Darwin a partir dos seus conceitos de seleção sexual e de seleção natural. E, aliás, o próprio Darwin defendia isso. A diferença racial se deve à seleção sexual, o caráter direto, a correlação direta sexo-gênero se deve tanto à seleção sexual quanto à seleção natural. E, finalmente, a estratificação social a partir do caráter da hereditariedade, do critério da hereditariedade, seria justificada exatamente pela seleção sexual. Então, em continuação ao que nós falávamos na filosofia contemporânea, e essa seria mais uma vez a sua tese central, a normatividade é construída ou autoconstruída, no sentido de que cada grupo humano constrói a sua normatividade em termos da sua contextualização histórica, social, política e cultural. O ser humano, por conseguinte, não é biológico, mas normativo. Linguagem, cultura, sociabilidade, política, história, mais uma vez, vai depender das tradições filosóficas às quais efetivamente vocês têm acesso. E então, o argumento central da filosofia contemporânea está em que tudo é cultural, linguístico, social, político, histórico, ou seja, intersubjetivo e relacional. É aquilo que eu chamei a atenção antes para vocês de autorreferencialidade da cultura, da sociedade, da linguagem, da história, da política, como o seu eixo estruturante, como o seu método, digamos assim, não só método, mas como a sua postura propriamente de análise e de enquadramento das diferenças multiculturais. E tudo isso se liga, vejam mais uma vez, sempre a essa intenção central de se constituir uma perspectiva antifascista, antitotalitária, anticolonial,
antirracista e não fundamentalista, porque vocês vejam os fenômenos fundadores da filosofia contemporânea são exatamente o colonialismo, o racismo, o fascismo, o totalitarismo, essa ideia de um estado de exceção que leva ao etnocídio, genocídio de grandes populações. E um dos primeiros documentos normativos tendentes a abordar, enfrentar e resolver esse problema é exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou vamos pensar aqui na descolonização africana, nos movimentos negros e indígenas em termos de enfrentamento da segregação racial e dos focos de racismo estrutural, Estados Unidos, Brasil, etc. Tudo isso mostra, então, essa intenção de promover o pluralismo, a universalidade dos direitos e das garantias fundamentais e, então, institucionalizar e fortalecer o Estado democrático de direito, o sistema público de direito como forma de se constituir essa perspectiva antifascista, antitotalitária, anticolonial, antirracista e não fundamentalista. E para que se consiga, então, enfrentar essa perspectiva do colonialismo, do racismo, essa perspectiva do colonialismo, do fascismo, do totalitarismo, nós precisamos fazer o quê? Precisamos exatamente enfrentar essa interpretação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, sob a forma, repito, de racismo, sob a forma de correlação sexo-gênero e, finalmente, sob a forma de estratificação social fundada na hereditariedade. Feita essa introdução, lembremos que nós estamos estudando agora, nessas nossas últimas aulas, o livro Minha Luta, de Hitler, em particular o seu capítulo 9, Povo e Raça. E o que nós vimos até agora? Exatamente a ideia de que, para Hitler, as leis sociais devem se fundamentar e devem reproduzir as leis naturais. E quais são essas leis naturais que para Hitler constituem a vida de um modo mais geral, a natureza de um modo mais geral? A primeira delas, a compartimentação especista ou racial. Cada raça, cada espécie no seu lugar. A segunda delas, o purismo especista ou racial. Cada raça, cada espécie só procria com os seus, só tem solidariedade com os seus e não com os demais. Lembrem que ele usava, inclusive, a metáfora do a raposa só é amiga de outra raposa, digamos assim, e não do coelho, vamos colocar assim, como uma forma de justificar essa perspectiva do purismo especista ou então racial. E, finalmente, então, a terceira lei que para Hitler demarca, constitui, dinamiza, justifica a natureza e que deve ser copiada socialmente é exatamente a do conflito racial. Por isso que ele vai mostrar, ao longo de todo o texto que nós estivemos lendo e estudando, exatamente essa ideia de que a sociedade, primeiro, deve copiar, deve reproduzir intersubjetivamente, politicamente, as leis naturais, e segundo, de que todas as vezes que nós violamos essas leis, ou seja, nos miscigenamos, fundimos os nossos caracteres genético-fisiológicos, nós entramos exatamente em uma espiral de autodestruição do povo, da civilização de que nós fazemos parte. Por isso, a sua conclusão, então, de que deve-se manter a pureza racial acima de tudo, deve-se evitar a miscigenação e, obviamente, de modo mais amplo, deve-se instituir a guerra, a escravização, a instrumentalização contra os inferiores, porque é uma lei natural, inclusive, que o mais forte domine sobre o mais fraco. E, aliás, lembrem que isso foi, em primeiro lugar, o que Darwin nos trouxe, ok? O que o Darwin nos disse? Que a natureza é demarcada pela luta, seleção sexual e seleção natural, e só os melhores, só os que melhor conseguem se adaptar, conseguem sobreviver, no caso aqui seleção natural, só os homens, os machos mais fortes, conseguem reproduzir com as melhores fêmeas, seleção sexual. Então, dessa noção, nós passamos aqui para a ideia de luta racial. As melhores raças, as raças mais evoluídas, devem instrumentalizar as raças inferiores, às vezes eliminá-las, construindo um gueto, uma perspectiva de segregação entre elas, e, finalmente, caso a instrumentalização já não seja suficiente, devem também se livrar delas. E aí, mais uma vez, a questão do gueto, ou então do campo de concentração. Então, muito interessante o que nós estamos vendo no caso de Hitler, assim como no caso de Darwin, inclusive também, uma aplicação direta das leis naturais, ou dessas supostas leis naturais, em termos de leis sociais, como leis sociais, para interpretar, enquadrar e gerenciar, orientar
à sociedade. Daí, inclusive, que os regimes totalitários tenham uma perspectiva de engenharia social e política. No caso do nazismo foi exatamente isso, engenharia social no sentido de segregação racial, de purismo racial, mas também, se nós pensarmos no âmbito político, de correlatamente a essa segregação, eliminação física, eliminação etnocida, genocida de grupos humanos inteiros, eventualmente, que é o contexto dos campos de concentração. E então, lembrem que nós estávamos... para fazer uma correlação com a nossa última aula, nós estávamos comentando sobre o judeu, no caso, como o parasita, como o grupo parasita que se apropria das outras sociedades, que emerge em sociedades bem desenvolvidas, suga as energias dessas sociedades, miscigena-se, no caso, os judeus com estes grupos humanos superiores, destruindo-os, e na medida em que destrói esses grupos, vai passando para outro grupo desenvolvido no sentido de explorá-lo economicamente, de instrumentalizá-lo de modo mais direto. Então, muito interessante, o judeu aqui tem uma perspectiva de instrumentalização de todos os outros povos exatamente em prol do seu ganho econômico, ok? E nesse sentido, o judeu não só não se preocupa com a pureza racial do povo em questão, como busca destruí-la. O judeu não se preocupa com o desenvolvimento da nação em questão, senão que busca sugar dela todas as energias e, finalmente, na medida em que destrói uma sociedade, pega a sua malinha e vai para a próxima e reinicia esse processo permanente de destruição das civilizações em relação às quais ele coloniza, digamos assim. Então isso é muito interessante e, obviamente, é uma falsificação histórica grosseira, mas vocês vejam que é o argumento utilizado exatamente para justificar gradativamente essa ideia de uma segregação, de uma pureza, de uma luta racial que descamba não só para leis eugênicas, mas também para os campos de concentração e, nesse caso, para o etnocídio e o genocídio amplo. Então nós começamos... Nesse momento, lembrem que na aula anterior ele chamou atenção para o fato de que o judeu era um parasita, nesse sentido que eu lhes falei, na medida em que ele coloniza uma sociedade bem desenvolvida e arrasa com ela em termos econômicos, destruindo a sua civilização e finalmente segue adiante para a próxima vítima, digamos assim. Então, nesse contexto, o Hitler também tem uma outra passagem, nesse contexto de interpretação da dinâmica do povo judeu, o Hitler tem uma outra passagem muito interessante em relação ao tipo de característica, ao tipo de atitude que o povo judeu estabelece com os povos nos quais ele sedimenta raízes para explorá-los, no caso. E aí ele nos diz o seguinte, que o judeu não tem uma religião, mas exatamente uma doutrina xenofóbica, inclusive porque não acredita na vida após a morte. Vejam, inclusive, rapidamente esse ponto, que para Hitler nós temos uma correlação de biologia e antropologia e, finalmente, logo adiante a gente vai perceber isso de modo muito mais específico, uma correlação, inclusive, de religião, fundamentalismo nesse caso, biologia e também antropologia. Por isso que eu venho lhes dizendo, pessoal, que os regimes totalitários, pelo menos esses que nós tivemos no Ocidente, ao longo do século XX, são ou fundados no racismo biológico, nessa correlação de leis naturais e leis sociais, ou então no fundamentalismo religioso. Às vezes nos dois, como é o caso do nazismo, ou na biologia, como é o caso do regime russo, ou então no fundamentalismo, como é o caso do fascismo italiano, do fascismo espanhol, do fascismo português, e das nossas ditaduras militares latino-americanas, dos nossos fascismos latino-americanos, incluindo o nosso, no caso do Brasil. E aí vejam, o Hitler diz o seguinte: o judaísmo nunca foi uma religião, e sim sempre um povo com características raciais bem definidas. Para progredir, teve ele bem cedo que recorrer a um meio para dispersar a malévola atenção que pesava sobre seus adeptos. Que meio mais conveniente e inofensivo do que a adoção do conceito estranho de comunhão religiosa. Então, o que o Hitler quis dizer aqui? Que o povo judeu não é um povo aberto à alteridade, não é um povo universalista e defensor do universalismo. Essa é só, o universalismo aqui, a abertura étnica, é só uma mentira deslavada para Hitler, que esconde exatamente essa atuação parasitária do povo judeu
no sentido de amealhar as riquezas dos povos que são por ele colonizados e finalmente destruídos. Então vocês vejam, para Hitler, qual é a grande mentira da qual o judeu se utiliza para tentar se fazer passar por bonzinho em relação aos outros povos? A da comunhão religiosa, ou, se vocês quiserem, do universalismo. Então, para Hitler, repito, essa é uma mentira. Comunhão religiosa e universalismo é uma mentira do judeu. Por quê? Porque, primeiro, ele quer simplesmente se aproveitar das situações em questão do povo, as condições do povo em questão. E se fosse verdade, haveria, então, essa miscigenação propriamente dita, e como vocês viram aqui, o judeu sempre se afirma como uma perspectiva étnico-racial fechada e exclusivista. E ele se utiliza, portanto, do universalismo moral ou do diálogo intercultural, da comunhão religiosa, só como um estratagema para, de fato, conseguir ser aceito no povo em questão e elidir exatamente essa sua imagem de um aproveitador econômico, muito mais do que, de fato, do que um cidadão cosmopolita propriamente dito. E ele complementa, por aqui também, pois aqui também, melhor, tudo é emprestado, ou melhor, roubado. Sempre também essa metáfora do judeu como um ladrão. E aí vejam a personalidade primitiva do judeu. Já por sua natureza, não pode possuir uma organização religiosa, pela ausência completa de ideal e, por isso mesmo, na crença de uma vida futura. Então, vocês vejam, além de ser uma mentira essa que os judeus pregam para Hitler da comunhão religiosa e, finalmente, do universalismo moral, surge uma outra constatação que justifica essa mentira, ou que desvela, como Hitler quer, essa mentira, que é o fato de que o judeu não tem religião, porque se tivesse religião, acreditaria na imortalidade da alma, na vida após a morte. Então, como o judeu não acredita, segundo Hitler, por óbvio, que é uma falsificação, mais uma vez, como o judeu não acredita, ele, na vida após a morte, obviamente ele não tem religião, e nós percebemos então aqui, como quer Hitler, a mentira por trás desse discurso cosmopolita, universalista e em termos de diálogo intercultural propugnado pelo povo judeu. Uma mentira por quê? Porque o judeu nem sabe o que é religião, como assim que está falando em comunhão religiosa entre os povos. E aí ele continua, do ponto de vista ariano, me perdoem, é impossível imaginar-se de qualquer maneira uma religião sem a convicção da vida após a morte. E eu repito, do ponto de vista ariano, é impossível imaginar-se de qualquer maneira uma religião sem a convicção da vida após a morte. Em verdade, então vocês vejam, inclusive, essa ideia, né? Uma perspectiva de fundamentalismo religioso que nós vamos ver logo à frente se fechar, se desenhar em termos de compreensão e deslegitimação do povo judeu, ok? E lembrem que há poucos dias, eu não tenho mais aqui clareza de qual era o nome do pastor, mas teve um pastor brasileiro que, em um púlpito, pregou pelo castigo divino frente aos judeus, para com os judeus, por causa dessa situação de que eles mataram Jesus Cristo, ok? Então, de novo, inclusive isso vai aparecer logo adiante, aqui nós temos como exemplo do interesse meramente econômico que guia a vida do judeu, mas vocês vejam aqui, o judeu não tem religião, ok? Mas sim exatamente uma perspectiva étnico-racial fechada. Como é que ele tem a coragem de defender o universalismo, diálogo intercultural, comunhão religiosa e, portanto, a necessidade da fusão racial, da fusão étnica entre os povos? Como assim, se ele não tem religião? E aí o Hitler vai dizer, bom, só porque, de fato, a questão que está por trás é o interesse econômico, apenas o interesse econômico, sugar as riquezas dos povos que são colonizados pelos judeus. E ele continua, então, em verdade, o Talmud também não é um livro de preparação ao outro mundo, mas sim para uma vida presente, boa, suportável e prática. E aí vejam, a doutrina judaica é, em primeiro lugar, um guia para aconselhar a conservação da pureza do sangue, assim como o regulamento das relações dos judeus entre si, mas ainda com os não-judeus, isto é, com o resto do mundo. Mais uma vez, portanto, o judeu é um mentiroso, no sentido dessa perspectiva do universalismo, do cosmopolitismo, do diálogo intercultural, da comunhão religiosa. O judeu só quer o interesse econômico. Então vocês vejam esse tipo de grosseiria, de simplificação, que acaba gerando, então, uma ojeriza social ampla, uma ojeriza, na verdade, uma
negativação ampla e pungente do povo judeu, da atitude do povo judeu, que gera depois, legitima diretamente depois, os campos de concentração, a perspectiva da guetização, da segregação étnico-racial e, finalmente, então, do assassinato em massa, como nós tivemos enquanto uma das grandes chagas do século XX, que é exatamente o etnocídio, o genocídio do povo judaico, e, aliás, que é a consequência, mais uma vez, sempre dos regimes fascistas fundados nessa perspectiva, como eu venho lhes dizendo, étnico-racial, forte, essencialista e naturalizada. E aí vocês vejam o Hitler continuando, o judeu, na verdade, é demarcado por um ateísmo anticristão, ok? Por isso, mais uma vez, que ele disse antes, que o diálogo intercultural aqui não faz nenhum sentido, é uma mentira dos judeus, ok? E ele, inclusive, chamou a atenção para isso, que o judeu é mentiroso, na medida em que ele quer apenas o seu sucesso econômico, se interessa apenas por dinheiro e não por essa fusão cultural, por esse desenvolvimento dos povos por ele colonizados. E aí vejam, o produto dessa educação religiosa, vejam que nós percebemos antes, de uma religião que, na verdade, é uma doutrina racial, étnica, fechada, exclusivista. Então, o produto dessa educação religiosa, o judeu é o seu melhor expoente. Vejam só agora, sua vida só se limita a esta terra e seu espírito conservou-se tão estranho, e aí vejam agora de novo, ao verdadeiro cristianismo, quanto sua mentalidade o foi há 2000 anos ao grande fundador da nova doutrina. Então vocês vejam, o judeu é anticristão. E na medida em que é anticristão, pelo menos é o que aparece aqui, é anti-ocidental. Ele tem como meta a destruição dessa civilização ocidental que transita da biologia para a religião, da religião para a biologia e destas, então, para a determinação propriamente antropológica. E aí vejam só a complementação, vocês viram aqui que o judeu é tão estranho ao cristianismo quanto já era estranho para o próprio Cristo há 2000 anos. E aí vocês vejam agora a complementação. Verdade é que ou seja, Cristo, Jesus Cristo, não ocultava seus sentimentos relativos ao povo judeu. Vejam lá, em certa ocasião, pegou até no chicote para enxotar do templo de Deus este adversário, vejam agora, de todo o espírito da humanidade, que outrora, como sempre, na religião só discernia um veículo para facilitar sua própria existência financeira. Então vejam como é interessante e, ao mesmo tempo, mais uma vez, uma falsificação da realidade, esse tipo de negativação, de menorização do povo judeu, do ser judeu. E vejam o que ele disse aqui, que o judeu é tão estranho ao espírito de humanidade, se preocupa apenas com a questão econômica, que até Jesus Cristo, compreendendo isso, pegou no chicote e expulsou os judeus do templo de Jerusalém. E não só isso. Agora vejam, o judeu é tão focado na exploração econômica e não nesse espírito da humanidade, que o Hitler chamou a atenção aqui, que o que ele fez? Matou Jesus Cristo, que apontava exatamente para a necessidade de um espírito de humanidade muito mais pungente, por óbvio, do que a questão propriamente econômica. E aí vejam só, por isso mesmo, aliás, o que é o por isso mesmo? Por Jesus Cristo ter enfatizado a humanidade e não o dinheiro, é que Cristo foi crucificado. Enquanto o nosso atual cristianismo partidário se rebaixa a mendigar votos judeus nas eleições, procurando ajeitar combinações políticas com partidos judeus ateístas e tudo em detrimento do próprio caráter nacional. Então, muito interessante, vocês vejam que nós temos aqui não só essa deslegitimação do povo judeu a partir da sua associação direta com o assassinato de Jesus Cristo, com a questão da ênfase no economicismo frente a valores universalistas, como também no que diz respeito a essa perspectiva de que os judeus são ateístas, ok? E de que eles destroem, seja a pureza racial, seja finalmente o nacionalismo, que para Hitler, raça e nação, no caso, se constitui como o grande eixo estrutural da evolução humana. Lembrem que
a evolução humana, a construção das civilizações é realizada por raças superiores e, eventualmente, por uma ou outra, muito poucas, diga-se de passagem, raças superiores. E vocês vejam, para Hitler, o seu tempo, o início do século XX, estaria sendo marcado por essa característica de que o povo judeu conquistou um grande poder econômico e, a partir disso, estaria buscando predomínio político para construir exatamente esse projeto de miscigenação, de construção da impureza racial, de destruição da nação e de constituição, como ele vai chamar logo adiante, de um grande banco mundial em torno, dominado exatamente pelo judeu. Como ele diz aqui, o judeu quer sair do gueto, quer também o domínio político, não se contentando mais com o domínio econômico. E aí vejam, já é tão vasta a sua dominação do mundo econômico pelo dinheiro que, por não possuir todos os direitos de cidadão, ele, o judeu, acaba não podendo mais sustentar o colossal edifício por ele criado, ou pelo menos não podendo mais aumentar a sua influência. Então vocês vejam o que ele quer dizer. Os judeus enriqueceram até ficar quase podres de ricos, mas eles não têm o poder político para dar o golpe subsequente. Qual é o golpe subsequente? O regime universal, uma perspectiva de universalidade econômica que destrói raça e destrói nação, ok? Por isso que o grande objetivo do judeu não está mais apenas em amealhar dinheiro, mas também de conquistar o poder político para dar esse movimento a mais que só o dinheiro não basta, ou seja, de constituir um grande banco universal em torno, mais uma vez, ao domínio econômico e político do próprio judeu. E ele complementa ambos os fins, no caso, dominação econômica e dominação política, são por ele desejados, pois quanto mais alto sobe, mais tentador lhe parece o antigo fim almejado, que é a hegemonia política que lhe fora predito, né? É com uma ânsia febril que os mais esclarecidos cérebros judaicos vêm aproximar-se novamente o sonho do domínio universal. Então vocês vejam essa teoria da conspiração completamente espúria de que judeus têm o projeto de um domínio universal sobre as raças superiores. Não só sobre o mundo em geral, mas em particular sobre as raças superiores, né? Então, como que o judeu faz isso? Defendendo o universalismo moral, defendendo o diálogo intercultural, defendendo o cosmopolitismo político e, então, aqui, destruindo a pureza racial e o nacionalismo forte próprio a cada sociedade, e de modo muito específico a Alemanha do início do século XX. E aí eu repito aqui, é como uma ânsia febril que os mais esclarecidos cérebros judaicos vêm aproximar-se novamente o sonho do domínio universal, tão perto que já parece realizado. E aí vejam agora, é por isso que sua única aspiração de hoje é a aquisição completa dos plenos direitos de cidadãos. Eis porque ele tenta ultrapassar as fronteiras do gueto. Então vejam como é forte essa última passagem, ultrapassar as fronteiras do gueto, para nós que conseguimos ter acesso a esses dados históricos, tanto pelas próprias vítimas próprias ao povo judeu, quanto pelos detalhes históricos em torno à violência que foi o regime fascista com o povo judeu, no caso. Então, muito interessante, e exatamente nesse sentido do gueto. Se vocês lerem, por exemplo, assistirem, na verdade, os filmes O Pianista e o filme sobre aquele industrial alemão que salvou uma série de judeus, me fugiu o nome, o Oskar Schindler, no caso, A Lista de Schindler. Se vocês verem esses dois filmes, vocês vão ver como é que era a vida no gueto, sem comida, com violência, massacre permanente. Aliás, a própria história judaica é uma história, eles chamam, entre outras coisas, de pogroms permanentes, ou seja, perseguições permanentes ocasionadas por parte, seja do etnocentrismo cultural, seja principalmente por parte do fundamentalismo religioso. E mais uma vez, então, por isso que nos choca essa afirmação, o judeu quer ultrapassar o gueto. Mas por que o judeu quer ultrapassar o gueto para Hitler? E qual o significado, na verdade, desse ultrapassar o gueto? Como vocês viram na passagem acima e na passagem anterior, o judeu quer dominar o mundo. Quer dominar o mundo economicamente, mas para isso ele precisa dominar o mundo politicamente. E só pode fazê-lo
por meio da destruição da nação e da destruição da raça, da pureza racial, a partir, como vocês viram aqui, da conquista dos direitos políticos. E vai aparecer agora, inclusive, uma afirmação extremamente impressionante, no caso de Hitler, relativamente à postura do povo judeu, a postura do judeu, quando ele diz que o verdadeiro criador da luta de classes, e como consequência, seja do marxismo, seja do comunismo, é o judeu. Como ele diz aqui nessa passagem, o judeu é o responsável pela luta de classes entre patrão e empregado, a fim de acabar-se com o nacionalismo em prol do internacionalismo. Seria quase, digamos, uma piada se não fosse tão trágico esse tipo de perspectiva de fim do nacionalismo e de consolidação do internacionalismo como o grande projeto de dominação do mundo por parte do povo judaico. E aí vejam só, o grande mestre da mentira, vejam aqui a qualificação, a negativação normativa, moral, que Hitler concebe, afirma relativamente ao povo judeu. O grande mestre da mentira sabe admiravelmente fazer-se passar por muito puro, a fim de melhor jogar a culpa nas costas alheias. Então vejam, sempre essa ideia da mentira, né? É universalista, mas só por interesse, porque sabe que com o universalismo a sua base econômica se manifesta por todo mundo. É defensor da comunhão religiosa, do diálogo intercultural, do cosmopolitismo, mas só, mais uma vez, como interesse em termos de dominação do mundo como um todo e de hegemonia econômica propriamente dito. E ele continua, então, por isso Hitler, aliás, o chama de mestre da mentira. Na verdade, o grande mestre da mentira. Então, Hitler continua possuindo o desplante de instituir-se em guia das massas. Por que isso é um desplante para Hitler? Porque o povo judeu, lembrem, ele pertence a uma raça inferior e, na verdade, a uma raça destruidora de civilizações, se nós nos lembramos daquela distinção que nós vimos na aula anterior, em que Hitler diz que existem três tipos de povos: os criadores de civilização, os que precisam ser tutelados e, finalmente, os destruidores de civilização, que é o caso, então, aqui agora, do povo judeu. Por isso que o Hitler disse, e eu repito mais uma vez essa passagem, de que eles possuem o desplante de instituir-se em guias das massas. Estas nem de longe, nem de leve, suspeitam a existência, atrás disso tudo, do logro mais infame de todos os tempos. Sempre essa perspectiva, vejam, de teoria da conspiração. Parelho, a ação cotidiana fica algo subreptício, um projeto interno, digamos assim, não revelado às massas e que, portanto, implica na manipulação, na cegueira dessas mesmas massas. E é por isso que o Hitler aqui é o profeta, vamos dizer assim, que revela a verdade ao povo alemão, a verdade do racismo e do projeto racial, e finalmente que conduz o povo alemão à salvação. E no caso, a gente sabe que a salvação foi a autodestruição e a destruição de milhões e milhões de vidas em termos da Segunda Guerra Mundial. E aí vejam, entretanto, era assim que as coisas se passavam. Apenas surgiu a nova categoria social, que é a categoria da sociedade burguesa, saída da transformação econômica que se estende a todas as classes, o judeu avista com toda nitidez e clareza o novo itinerário a seguir para a sua prosperidade sempre crescente. E vejam só que interessante, para Hitler, o problema racial aqui é o judeu, de modo mais amplo, mas inclusive o negro, né? Vocês viram que ele citou, ele vai citar hoje, inclusive, de novo, a questão do negro. Então, ao passo que se nós pegarmos no Brasil, nesse mesmo contexto, lembrem que eu citei Machado de Assis, Nina Rodrigues, como dois exemplos do arianismo brasileiro, a questão aqui era o negro e o indígena, principalmente o negro. A miscigenação com os negros e com os indígenas, por óbvio, resultaria em um sujeito inferiorizado por causa da herança racial negra, ok? Em contrapartida, no caso aqui de Hitler, é propriamente a questão do judeu, e obviamente vai aparecer um pouco essa questão do negro, assim como nos Estados Unidos da América, mais uma vez foi a questão da miscigenação racial entre negros e brancos, entre brancos e indígenas, como um dos grandes problemas de decadência dessas sociedades, a partir dessa perspectiva do darwinismo, do racismo e finalmente da segregação racial
dali consequente, do purismo especista, da eugenia que estavam por trás dessa tentativa de interpretação dos problemas sociais e das potencialidades a serem realizadas para que essas sociedades efetivamente pudessem evoluir. E como sempre, o problema era exatamente o racismo, ou melhor, o problema era o negro e o indígena, nesse caso, o problema era o judeu. Mais uma vez, portanto, é sempre essa dinâmica do racismo estrutural como legitimando, como demarcando a Constituição segregacionista, a guetização dessas sociedades. E ele continua, outrora, o judeu serviu-se da burguesia como arma contra o mundo feudal. Agora vai atiçar o operário contra o burguês. Então vocês vejam, o comunismo é criado pelo judeu. A luta de classes é criada pelo judeu. E aí ele continua, se à sombra da burguesia o judeu conseguiu por meios duvidosos a conquista dos direitos de cidadania, espera agora encontrar na luta do trabalhador pela vida o caminho para implantar o seu domínio político. Vocês vejam por que o Hitler está trabalhando a questão aqui do marxismo e da luta de classes? Porque vocês vejam, tanto em Marx quanto em Engels, e depois, então, nos teóricos do marxismo, em particular os russos, Lenin em primeiro lugar, Trotsky em segundo, que tinham esse projeto de uma luta, de uma ampliação da luta do proletariado em relação a outros países. Stalin foi menos, mas de Marx, Engels, chegando-se então a Lenin e a Trotsky, nós tínhamos exatamente essa pretensão de uma luta universal propriamente dita, no caso, né? De que a revolução não poderia se dar apenas em um único país, mas exatamente em caráter internacional. Por isso, inclusive, a internacional comunista ou socialista, por isso, inclusive, aquela máxima no manifesto do Partido Comunista, proletários de todo mundo, univos, ok? Então, muito interessante, porque no marxismo nós temos exatamente essa ideia de que da constituição de uma condição universal é demarcada e, no caso, pungenciada pela luta de classes, como esse movimento inevitável da história que leva à superação do velho e à instauração do novo. Nós vamos ver essa questão, de todo modo, logo adiante, quando estudarmos Stalin. Então, vocês vejam, para Hitler, o judeu quer esse projeto universal, lembrem que eu dizia isso para vocês antes, quer esse projeto universal de um grande banco mundial, vai aparecer, inclusive, logo abaixo, na mesma citação, de um grande banco mundial. E para isso, ele cria exatamente essa teoria, o marxismo, demarcada pela luta de classes. E como vocês viram aqui, primeiro, o judeu se utilizou da burguesia para derrubar o antigo regime, para derrubar a ordem feudal. Agora, já que a burguesia não quer dar esse passo universal de uma economia mundial, se mantendo nacionalista, o judeu aposta em quem? No trabalhador, e, por conseguinte, funda o marxismo, funda o comunismo como uma luta de classes ampliada, e cada vez mais ampliada, do nível nacional para o nível universal, que tem por objetivo destruir a nação, destruir a raça, e nesse sentido, implantar a dominação econômica mundial por parte dos judeus. E aí vejam que ele complementa mostrando exatamente isso aí. Doravante, só resta ao operário a tarefa de pelejar pelo futuro do povo judeu. Sem se aperceber, entra a serviço da potência que ele tem a ilusão de combater. Com a potência de deixá-la atacar o capital é que se pode melhor fazê-la lutar pelo mesmo. Nisso tudo, grita-se constantemente contra o capital internacional, quando, em verdade, o que se visa é a economia nacional. É esta que importa demolir para que no seu cemitério se possa edificar triunfalmente a Bolsa Universal. Bolsa Universal, no sentido de Bolsa de Valores, ou, se vocês quiserem, um grande banco universal. Então vejam mais uma vez aqui que o judeu se utiliza desse estratagema da luta de classes para minar a perspectiva da raça e do nacionalismo e instituir exatamente um capital universal. Então, o próprio pretexto do marxismo, que é lutar contra o capitalismo, na verdade, é só uma artimanha judaica para quê? Para efetivar a ampliação universal do próprio capitalismo em prol, mais uma vez, do povo judeu, como vocês viram ali, da Bolsa Universal, do Banco Universal,
dominado pelos judeus. E é por isso, então, que o que acontece? O judeu funda o marxismo. E o que é o marxismo aqui, em termos dessa luta de classes, para o Hitler? Ele vai dizer o universalismo do reino dos medíocres produzido pela anulação da nação e da raça. E aí ele nos diz, o processo aí empregado pelo judeu na luta de classes é o seguinte: aproxima-se do trabalhador, finge compaixão pela sua sorte, ou mesmo revolta contra seu destino de miséria e indigência, tudo isso unicamente para angariar confiança. Esforça-se por imaginar cada privação real ou imaginária na vida dos operários, despertando o desejo ardente de modificar a sua situação. A aspiração à justiça social, tão ardente em cada ariano, é por ele levada de um modo infinitamente hábil ao ódio contra os privilégios da sorte. Vejam de novo como em Darwin, inclusive, antes de eu continuar minha explicação, que a estratificação social é caudatária, como vocês viram aqui, no caso de Hitler, pelo menos, dos privilégios da sorte. Por outras palavras, da capacidade ou não de cada indivíduo. Não é uma questão de disputa social, de relacionalidade social. Como em Darwin, a estratificação social dependia da herança genético-hereditária, em Hitler, o sucesso ou o insucesso social é explicado a partir do privilégio da sorte. Então, muito interessante o que o judeu faz. Ele desconstrói essa ideia de uma estratificação social pelo mérito, ou pela sorte, ou pela hereditariedade, se nós quisermos, em prol da ideia de que a estratificação social se deve a uma exploração de classe que só pode ser resolvida com a derrubada de todas as classes por meio da ação revolucionária. E aí vejam, a essa campanha pela debelação das pragas sociais imprime um caráter de universalismo bem definido. Está fundada a doutrina marxista. A doutrina marxista no sentido de que a questão aqui é a guerra de classes do âmbito nacional para o âmbito internacional e desse âmbito internacional para o âmbito nacional, mais uma vez. Portanto, destruindo a nação, destruindo a raça, como nós vamos ver logo adiante. E ele complementa apresentando-a, no caso a luta de classes, como inseparavelmente ligada a toda uma série de exigências sociais bem legítimas, vai o judeu favorecendo sua propaganda e, por outro lado, despertando a aversão da humanidade, bem intencionada em satisfazer aquelas exigências que, expostas da maneira como são, aparecem desde o início como injustas e mesmo de impossível realização. Ou seja, ele vai mostrando, o judeu, no caso, por meio dessa perspectiva do marxismo, de que a resolução dos problemas só é possível pela guerra, pela luta de classes e, nesse caso, pela destruição da nação e da raça em prol do banco econômico universal, da bolsa universal, desse universalismo meramente econômico, que é o grande objetivo para Hitler do povo judeu. Então, como que ele faz isso? Fomentando o ódio de classe por parte do trabalhador em relação ao empregador e, nesse sentido, gradativamente impondo também a perspectiva de uma destruição da sociedade como condição, então, para a eliminação da suposta injustiça. Para Hitler se trata de uma suposta injustiça de classe. E ele continua, é que sob este disfarce de ideais ou de ideias puramente sociais, escondem-se intenções francamente diabólicas. Elas, as intenções, são externadas ao público com uma clareza demasiado petulante. A tal doutrina representa um misto ou uma mistura de razão e loucura. O marxismo, portanto, representa uma mistura de razão e de loucura. Mas de tal modo que só loucura e nunca o lado razoável consegue se converter em realidade. Pelo desprezo categórico da personalidade, por conseguinte da nação e da raça, vejam só como que o judeu realiza, no caso, o projeto de um banco universal. Vocês vejam aqui,
pelo desprezo, pela destruição da nação e da raça, o judeu destrói também todas as bases elementares da civilização humana, que depende, a civilização humana, justamente desses fatores. Então, vocês vejam, aliás, o Hitler disse isso ao longo de todo o texto, qual é a base da civilização? Raça, pureza racial, por óbvio, porque a civilização é produzida por raças superiores, e, finalmente, no caso, o nacionalismo, a nação como uma organização étnico-racial fechada, exclusivista, purista propriamente dita. E aí vejam, eis a verdadeira essência da teoria marxista. Se é que se pode dar a esse aborto de um cérebro criminoso a denominação de doutrina. Com a ruína da personalidade e da raça, desaparece o maior reduto de resistência contra o reino dos medíocres, de que o judeu é o mais típico representante. Então vocês vejam, o judeu é uma raça inferior, por quê? Como nós vimos em aulas anteriores. Porque não tem um espírito coletivo, de sacrifício pelo coletivo. Ele é individualista, egoísta e quer apenas usufruir, explorar os outros povos no sentido de roubar-lhe as riquezas. Para si, é um grupo étnico-racial fechado, exclusivista, que utiliza dessas ideias, dessas ideologias falsificadas em torno ao marxismo, à luta de classes, ao ateísmo anticristão, a perspectiva da comunhão religiosa, do cosmopolitismo moral e, finalmente, do diálogo intercultural ou do universalismo moral, se vocês quiserem, apenas como uma fachada para impor esse projeto de um banco universal realizado, em última instância, pela luta de classes. Por isso que vocês viram aqui que o judeu, para conseguir esse banco universal, tende a atacar a nação e tende a atacar a raça. Por isso que o Hitler vai defini-lo como o grande mal. E como, obviamente, o grande artífice do mal. E, aliás, essas passagens são muito interessantes, porque se nós pensarmos no Brasil, é só você substituir o termo judeu por negro, ou mesmo no caso dos Estados Unidos, só substituir o termo judeu por negro, que vai ser muito claro o tipo de racismo estrutural que afeta, no caso, esses diferentes grupos humanos, no caso, os judeus, os indígenas, os negros, etc. E aí, vejam, o judeuzinho de cabelos negros espreita horas e horas com um prazer satânico. Vejam aqui sempre essa correlação do fundamentalismo religioso, prazer satânico, no caso, né? Como se ele fosse o grande mal, um demônio propriamente dito. Enfim, esse judeuzinho, na verdade, de cabelos negros, espreita horas e horas com um prazer satânico a menina inocente que ele macula com seu sangue, roubando-a ao seu povo. Não há meios que ele não empregue para macular os fundamentos raciais do povo que ele se propõe vencer. Muito interessante, vejam de novo, o objetivo do judeu para vencer uma raça mais forte é o quê? Macular os fundamentos raciais, isto é, a miscigenação propriamente dita. E aí vejam, do mesmo modo que, segundo um plano traçado, o judeu vai corrompendo mulheres e mocinhas, também não recua diante do rompimento de barreiras impostas pelo sangue, empreendendo essa obra em grande escala no país estranho. Lembrem que ele taxou antes o judeu de um parasita que coloniza os países mais desenvolvidos, suga suas riquezas, destrói esse país, tanto no sentido econômico quanto no sentido racial, e vai para o próximo como, mais uma vez, um parasita. Então vejam agora que ele complementa essa ideia mostrando o quê? Que o judeu é como o diabo, é um grande demônio que tem por objetivo miscigenar, no caso, as sociedades superiores por ele colonizadas, as raças superiores por ele pretensamente colonizadas, exatamente para destruir-lhes a força, destruir-lhes o princípio da sua força, que é, mais uma vez, a pureza e o fechamento raciais. E aí vejam só que interessante, foram e continuam sendo ainda os judeus os que trouxeram os negros até o Reno, sempre com os mesmos intuitos secretos e fins evidentes, a saber, bastardizar à força a raça branca. Então vejam, por isso que os judeus são demônios, porque não só roubam a riqueza das raças superiores, da raça branca,
senão que tentam, por meio da miscigenação, inclusive por terem trazido os negros ao Reno, no caso, aí o contexto da Europa Ocidental, intentam com isso bastardizar, isto é, miscigenação, à força a raça branca, por eles detestada, precipitá-la do alto de sua posição política e cultural e elevar-se ao ponto de dominá-la inteiramente. Então vocês vejam, o grande projeto do povo judeu, é bastardizar, consiste em bastardizar a raça branca, no sentido de, por meio da miscigenação, manchá-la, sujá-la, digamos assim, de sangue negro, de sangue judeu, e então, na medida em que ela se torna uma raça inferior, dominá-la de modo direto, visando a realizar esse projeto global do grande banco judeu. Decorre daí que um povo de raça pura, consciente de seu sangue, nunca poderá ser subjugado pelo judeu. Este só poderá ser dominador de bastardos. Então vejam só a ideia aqui, um povo de raça pura, superior, não é dominado por alguém de raça inferior. Por isso que o judeu não domina o ariano puro. Por isso que a intenção, mais uma vez, é de sujar o ariano, miscigenar o sangue do ariano, bastardizar, para usar um termo aqui que o Hitler utilizou, o sangue do ariano, visando exatamente produzir uma prole de bastardos. Com bastardos, o judeu sabe e consegue se dar bem no sentido de dominá-lo. E aí, ele conclui, o Hitler, é assim que sistematicamente o judeu, tenta fazer baixar o nível racial por um ininterrupto envenenamento dos indivíduos. Então vocês vejam, lá em cima, na passagem anterior, vamos começar, o judeu é taxado como o grande mestre da mentira, destruidor da nação e da raça. E agora, vocês viram, ele é taxado como um demônio, como Satã. E tem por objetivo, mais uma vez, por isso ele é um Satã, o grande demônio, bastardizar a raça branca, né? Seja por meio da sua procriação com as mulheres inocentes, seja então por meio de trazer negros à Europa para, nesse caso, prejudicar, formar uma raça de bastardos a partir do enfraquecimento, então, da raça branca. E ele continua, em matéria de política, começa o judeu a substituir o ideal democrático pelo da ditadura do proletariado. E isso é muito irônico, porque eu imagino que o Hitler esteja acreditando que o seu regime político foi exatamente um regime democrático, né? Então, essa é a grande ironia da história, mas ela se justifica exatamente porque sujeitos racistas e fundamentalistas não reconhecem uma alteridade e se colocam exatamente como uma perspectiva messiânica e missionária com caráter salvífico, ok? Por isso que ele diz aqui que é o judeu que destrói a democracia por meio da ditadura do proletariado, e não ele que destrói, não ele, Hitler, no caso, que destrói a democracia por meio do fascismo propriamente dito. E aí vejam, na multidão organizada do marxismo, é que o judeu foi encontrar a arma que a democracia não lhe dá e que lhe permite a subjugação e o governo dos povos pela força bruta, ditatorialmente. Então, vejam só a inversão da lógica. O judeu é o inimigo da democracia, é o amigo da ditadura do proletariado. O judeu é inimigo, mais uma vez, dessa democracia e é amigo da força bruta da ditadura. Ou seja, uma inversão completa dos valores, e nesse caso, uma falsificação completa dos valores, porque nós sabemos muito bem que quem foi o grande inimigo da democracia, e nesse caso do direito, foi exatamente Hitler, foi exatamente o nazismo alemão, seja nos processos de segregação racial que intensificou a partir da sua tomada do poder em 1933, seja então finalmente com os campos de concentração e a solução final relativamente ao povo judeu. Então, muito interessante, mais uma grande falsificação da história em que o judeu aparece exatamente como nazista, né? Ou seja, como inimigo da democracia, como inimigo da nação, como inimigo do universalismo, e finalmente, como vocês viram aqui, como
um adepto da força bruta, do totalitarismo, da ditadura. Na verdade, vocês vejam, é exatamente o contrário. É o nazismo, que é o amigo do nacionalismo extremado, que é o amigo do racismo, que é o amigo do fechamento etnocêntrico, e finalmente que é o amigo profundo da violência fascista, da violência totalitária. E mais uma vez, nessa inversão de valores, nessa mistificação, nessa falsificação da realidade, nós temos a afirmação de Hitler de que o judeu é o grande mal, o grande artífice do mal. E aí vejam, entre o nosso povo, a personificação do diabo, como símbolo de todo o mal, tome a forma do judeu em carne e osso. Então vocês vejam aqui, exatamente essa colocação, o judeu é o símbolo de todo o mal. Todo o mal, vocês vejam, emana de quem? Do judeu. E, aliás, o judeu em carne e osso é exatamente a personificação do diabo. Vejam só que interessante. Por isso, mais uma vez, então, essa interseção, no caso do nazismo alemão, de racismo biológico e de fundamentalismo religioso. O racismo biológico, lembrem mais uma vez que para Hitler, a sociedade, as leis sociais precisam copiar, reproduzir a biologia, ou, de modo específico, as leis naturais. Quais são as leis naturais? São 3. Compartimentação especista ou racial, purismo especista ou racial, e, finalmente, luta racial, propriamente dita, com o objetivo de manter esse purismo, essa segregação racial. O purismo racial necessita, obviamente, da segregação racial propriamente dita. Então, muito interessante de novo, e aí nós entramos no outro aspecto correlato, que é o fundamentalismo religioso. Vejam que Hitler se utiliza dos dois, das leis naturais como base das leis sociais, e agora, então, dessa escatologia religiosa própria, o fundamentalismo religioso, em que os judeus são anticristãos, são ateus, são assassinos de Jesus Cristo. Então, esse duplo aspecto é o que, de fato, dinamiza o judeu como o grande artífice do mal, como a personificação do próprio diabo. E aí ele continua, então, a causa da derrocada alemã em 1918 foi exatamente o desconhecimento da questão racial e do perigo judeu. Lembrem, aliás, antes de nós lermos essa passagem, que para Hitler, no caso, o grande problema de uma nação e principalmente de uma raça superior, é a miscigenação. É o fato de que ela se une, procria com raças inferiores. Esse é o grande problema de qualquer civilização, de qualquer sociedade superior, e na medida em que ela intensifica, no caso, esse processo de miscigenação, ela corre a passos largos para a própria destruição. E aí vejam só, passando em revista todas as causas da derrocada alemã, resta como última e decisiva o desconhecimento do problema racial e, sobretudo, do perigo judeu. Então vejam, o problema da crise alemã do século XX não foi a guerra, mas a miscigenação racial, ou como ele chama ali, o perigo judeu. Teria sido muito fácil suportar as derrotas de agosto de 1918 nos campos de batalha. Não foram elas que nos aniquilaram, mas sim aquela potência que preparou estas derrotas, roubando desde muitos anos sistematicamente ao nosso povo os instintos e as forças morais que são os fatores exclusivos para assegurar a capacidade e os direitos dos povos à existência. Então vocês vejam, não foi a guerra de 1918 que destruiu a Alemanha, foi esse trabalho de longo prazo, essa martelação de longo prazo por parte dos povos judeus em relação à pureza racial e à força moral da nação alemã. E aí vejam o complemento, o antigo império, não dando a menor atenção à questão fundamental da raça, que pesa na formação de uma nacionalidade, desprezou o direito único que explica a vida de um povo. Então vocês vejam, na medida em que o Império Alemão acabou deixando em segundo plano, acabou não dando atenção exatamente à pureza racial, ao desafio, ao problema, na verdade, da miscigenação racial, ele
acabou exatamente abrindo mão da única possibilidade de supremacia, de sobrevivência, de hegemonia das raças superiores, das civilizações propriamente ditas, qual seja a segregação racial, o purismo racial e, quando for o caso, a eliminação das raças inferiores. E aí vejam só, povos que se tornam bastardos ou se deixam contaminar, atentam contra a vontade da providência, de modo que seu aniquilamento não é uma injustiça, mas sim um restabelecimento do direito. Então vocês vejam, a miscigenação não é apenas um erro em termos das leis da natureza, porque as leis da natureza são, repito, segmentação, segregação, compartimentação especista ou racial, purismo, pureza especista ou racial e luta racial. Então vocês vejam, a miscigenação, a bastardização do povo, para usar o termo do Hitler, não é apenas um atentado, uma violação das leis da natureza, mas também uma violação da vontade da providência. Então vocês vejam aqui, até Deus entrou aqui na jogada, até o fundamentalismo entrou na jogada, para dizer mais uma vez que a miscigenação é errada, ok? Então, a miscigenação não é só um crime contra as leis da natureza, mas um crime também aqui contra a providência divina. A bastardização racial não é apenas um crime contra a biologia, mas também contra a teologia. Então, muito, muito interessante, de novo, o tipo de justificação do fascismo em relação exatamente a essa questão do nacionalismo, do racismo, e nesse caso da relação com outras perspectivas étnico-culturais. E vocês vejam aqui que nós temos não apenas o judeu, mas também o negro, não apenas o povo judeu, mas também o povo negro, no sentido de que ambos levam exatamente essa perspectiva da bastardização do povo, ok? Da população, da raça superior, para ser mais exato. E aí vejam, por isso, no caso, inclusive, antes de ler o resto da passagem, que a destruição da civilização é uma consequência da violação das leis da natureza. Não tem outra hipótese. Bastardizado o povo, destrói-se gradativamente a civilização. É uma vingança da providência, é uma vingança da natureza. E o Hitler continua, então, quando um povo não quer dar mais apreço às qualidades inerentes que lhe foram dadas pela natureza e que se acham enraizadas no seu sangue, não tem mais o direito de chorar a perda de sua existência. Era algo que ele já dizia na nossa primeira aula, quando nós o estudamos, ou seja, de que quando violamos as leis da natureza, ela se vinga por meio da degeneração racial e, nesse caso, como consequência da destruição da civilização. Por isso que, para Hitler, o maior desafio enfrentado pelo povo alemão, pelo ariano alemão, é o da pureza racial, ao passo, ou consentaneamente ao fato de que o maior problema enfrentado, mais uma vez, pelo povo ariano é o da miscigenação. Então, como uma raça se mantém hegemônica? Pela pureza racial, pela segregação racial. Como uma raça, uma civilização é destruída pela miscigenação, pela bastardização, no caso da sua condição genético-fisiológica. E aí vejam, tudo nesta terra é suscetível de melhoras. Cada derrota pode engendrar uma vitória futura. Cada guerra perdida origina uma ressurreição vindoura. Cada miséria fecunda energias humanas e de cada opressão as forças conseguem erguer-se até uma renascença espiritual. Tudo isso, porém, enquanto o sangue se conserva puro. Então vocês vejam só, tudo é possível, a regeneração sempre é possível enquanto o sangue é puro, enquanto a raça está purificada da miscigenação. Quando ela se miscigena, quando ela se bastardiza, se mistura, então não tem mais solução. É o processo de destruição dessa mesma raça, dessa mesma civilização que entra em curso. E aí vejam, em contrapartida, a perda da pureza de sangue por si só destrói a felicidade íntima, rebaixa o homem por toda a vida e, vejam só agora, as consequências físicas e intelectuais permanecem para sempre. Então vocês vejam só que interessante, um povo
sempre pode se recuperar das suas perdas se possui um sangue puro. Em contrapartida, na medida em que ele está miscigenado, ele, como vocês viram aqui, se destrói para sempre. E aí ele conclui: todos os demais problemas vitais examinados e comparados em relação a este, ou seja, a miscigenação racial, aparecerão ridiculamente mesquinhos. Todos são limitados no tempo. A questão, porém, da conservação ou da não conservação do sangue perdurará para sempre enquanto existir a humanidade. Então vocês vejam, a pureza racial é o grande problema alemão, ariano, no caso de Hitler, mas também é o grande problema da humanidade como um todo, porque a humanidade, com esse H maiúsculo e com esse ponto G do horário certo, para parafrasear o nosso, felizmente, ex-ministro da Saúde, general Pazuello, a questão aqui da humanidade com H maiúsculo é exatamente uma questão da raça pura, da raça ariana, o que não significa, por óbvio, que o ex-ministro da Saúde seja racista. Isso não é a questão aqui, foi exatamente só essa metáfora correlata. Mas vocês vejam de novo, a humanidade com H maiúsculo, ela é construída pelas raças superiores. São as únicas que produzem civilização e que, portanto, produzem esse ideal universal, cosmopolita de humanidade, não obstante, por óbvio, o cosmopolitismo significaria aqui nada mais, nada menos que pureza racial, segregação racial, dominação das raças inferiores pelas raças superiores. E aí vejam, todos os importantes sintomas de decadência diante da guerra tinham o seu fundamento na questão racial, porque, mais uma vez, a miscigenação destrói uma civilização, na medida em que destrói a raça superior. Em contrapartida, essa raça superior se mantém superior enquanto tiver o sangue puro. E aí vejam, quer se trate de questões de direito público ou de abusos na vida econômica, de fenômenos de decadência ou degenerescência política, de questões relativas a uma defeituosa educação escolar ou uma má influência exercida sobre os adultos pela imprensa, etc. Vejam agora, sempre e em toda parte surge a falta de consideração aos interesses raciais do próprio povo ou a cegueira diante do perigo racial trazido pelo estrangeiro. Então vocês vejam aqui, o grande problema sempre é o perigo da miscigenação racial que é trazido pela imigração, pelos povos estrangeiros. Vocês viram aqui dois exemplos, o negro e, antes de tudo, e pior que tudo para Hitler, o próprio judeu. É a miscigenação o verdadeiro problema, o núcleo estruturante, no caso, da desagregação da raça superior, da destruição da sociedade, da civilização produzidas por essa raça superior. E ele conclui, então, daí a ineficácia de todas as tentativas de reforma, de todas as obras de assistência social, de todos os esforços políticos, de todo o progresso econômico, de todo o aparente acréscimo do saber. Por quê? Porque, de fato, qualquer tentativa de reforma que não toque no problema racial, de antemão vai falhar, porque o problema são os indivíduos inferiores nascidos dessa miscigenação entre inferiores e superiores, ou dessa grande proliferação de indivíduos inferiores. E ele continua, então, a nação e o Estado já não possuíam saúde real. O que é a saúde real? É a pureza racial. O seu mal progredindo à vista d'olhos cada vez mais. Toda a prosperidade fictícia do antigo império não conseguia ocultar a fraqueza íntima. Toda a tentativa de um verdadeiro fortalecimento do poder ficava sem efeito, pois deixava de lado a questão de maior importância, a questão racial. Então vocês vejam, para Hitler, aqui está o verdadeiro foco do movimento nacional-socialista, do partido nazista propriamente dito, ou seja, o enfrentamento da questão racial como o verdadeiro núcleo de desestruturação da sociedade alemã, na medida em que ela viola as leis naturais em torno à compartimentação, ao purismo, e nesse caso a luta racial. Então, aqui está, na verdade, a justificativa de por que, na medida em que tomam o poder,
os nazistas instituem uma série de leis raciais e gradativamente o processo de guetização do povo judeu e, por fim, então, o seu confinamento nos campos de concentração, a sua instrumentalização ampla e, como base, como fecho de abóbada disso, a sua destruição nas câmaras de gás. Enfim, vocês vejam, é só a consideração e só a superação da condição racial que permitirão o surgimento de um Estado verdadeiramente germânico, que é, no caso, o objetivo fundacional, o objetivo orientador do nazismo, e o Hitler finaliza dizendo: este conhecimento da condição interna, do problema racial, da miscigenação racial, no caso, é que deveria formular as diretrizes, assim como a tendência do novo movimento, do nazismo. Estávamos convencidos de que só isso seria capaz de fazer estacionar o declínio do povo alemão. Ou seja, só se evitaria o declínio, digamos, a bastardização da raça ariana por meio de uma consideração séria do problema racial e, nesse caso, então, de uma reafirmação desses três eixos estruturantes da biologia, que é aqui colocada como base da cultura, no caso, compartimentação racial, pureza racial e, então, conflitos, segregação raciais propriamente ditos. E ele coloca, então, criando simultaneamente a base granítica, vejam só, a pureza racial, a afirmação do arianismo como o pilar, desde o qual se estrutura todo o sistema nazista, sobre a qual um dia se poderá manter um Estado que não seja um mecanismo de finalidade e de interesses puramente econômicos, alheio ao povo, mas sim um organismo popular, isto é, um Estado verdadeiramente germânico. Então, como que se institui esse Estado verdadeiramente germânico? Combatendo, segmentando e, em última instância, eliminando as raças superiores, de modo específico o povo judeu, a partir da ideia de que é preciso eliminar a perspectiva da miscigenação, porque a miscigenação bastardiza as raças superiores. E é a grande estratégia, na verdade, a miscigenação, a grande estratégia que tem por objetivo o povo judeu para desestabilizar a civilização, desestabilizar as raças superiores em vista do seu projeto de constituição de um banco universal, mais uma vez em termos de um movimento internacionalista que, sob a forma do marxismo, objetiva, por meio da luta de classes, erradicar a nação, erradicar a raça, em nome do Banco Universal, que no caso aqui é repassado em termos dessa mentira do cosmopolitismo, do universalismo, do diálogo intercultural e da própria comunhão religiosa, que, como Hitler está dizendo, é exatamente uma fantasia. Então, dito isso, nós finalizamos o nosso slide, sempre chamando a atenção aqui, no caso da posição de Hitler, que a sua posição, a sua compreensão, o seu exercício político em torno ao nazismo depende exatamente da afirmação da raça, e nesse caso dessas três leis raciais que para ele estão no cerne exatamente da interpretação, da determinação biológica, da antropologia, da cultura, da normatividade. Mais uma vez, a questão da segmentação racial, no caso, a questão do purismo racial e, finalmente, a questão da luta racial propriamente dita. Esses três princípios, eles se constituem em leis fundamentais da natureza e, por sua vez, a natureza é exatamente a base estruturante da constituição da sociedade. Aliás, uma coisa que nós já vimos em Darwin e que nós vamos ver no caso de Stalin na nossa próxima aula. É exatamente a biologia que justifica a antropologia, a perspectiva genético-fisiológica que justifica, então, a política. E, nesse caso, sim, Darwin, nós tínhamos a seleção sexual e a seleção natural como critérios explicativos da diferenciação e da superioridade raciais do branco europeu em relação ao negro africano e ao indígena americano.
se nós tínhamos também, a partir desses dois eixos, a explicação da correlação sexo-gênero e da própria estratificação social, em Hitler nós temos exatamente a compartimentação, o purismo e a luta raciais como os critérios explicativos para a compreensão, seja no caso da constituição da sociedade, da sua evolução, ou então das causas da sua decadência ao longo do tempo. Na próxima aula, a partir da nossa análise do texto de Joseph Stalin, Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, nós vamos ver como essas ideias de Darwin e depois de Hitler são reassumidas por parte do próprio Stalin, ou do marxismo-leninismo de um modo mais geral, a partir da interpretação de que as leis objetivas da biologia, da física, são um molde a partir do qual as leis da sociedade são fundadas e devem se reproduzir. E, na verdade, de que o estudo das leis da natureza nos ensina que a sociedade possui a mesma dinâmica constitutiva e estruturante ao longo do tempo, qual seja a luta entre os opostos, a destruição, no caso, daquele elemento que atrasa a evolução e a supremacia daquele novo elemento que, de fato, permite a construção de um novo estado de coisas. Por outras palavras, a luta de classes como a chave interpretativa, a dinâmica interpretativa da transformação social que arrasa com qualquer possibilidade, como aqui no caso de Hitler ou até de Darwin, de um universalismo moral que refreie o poder, que equalize as pessoas e que permita, então, uma evolução social mediada, instanciada, progressiva, e sempre demarcada pela sensibilidade, pelo reconhecimento, pela integração entre todos em um contexto de direitos e garantias fundamentais amplos, de segurança, de isonomia, de simetria e de horizontalidade jurídico-políticos universalizados, capazes de permitir reciprocidade, a resolução de conflitos e, então, distribuição equitativa dos benefícios sociais, ok? Dito isso, então, eu vou finalizar a gravação. Caso vocês tiverem dúvidas, por favor, estou totalmente à vontade, ou mesmo contribuições, estou totalmente à vontade para nós podermos dar continuidade, então, à nossa discussão a partir dessa apresentação, ok? No momento que eu vou finalizar aqui a nossa gravação para, então, passarmos a essa nova fase das nossas aulas.